Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Secretário de Estado, estive aqui a ouvir atentamente as intervenções, bem como as perguntas colocadas anteriormente pelos restantes partidos, e há uma deixa ficar logo nas suas intervenções, nas primeiras, nas generalidades, que para este Governo a cultura é um fator crítico do desenvolvimento. Está explicado porque é que o país não se desenvolve então. É porque estamos em regressão, estamos em queda livre do ponto de vista de qualquer indicador, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, e, portanto, encontramos a causa. É porque esta Secretaria de Estado, se não existisse, também ninguém reparava, Sr. Secretário de Estado. Depois de terem liquidado o Ministério, substituíram-no por uma Secretaria absolutamente ineficaz. Aliás, acho que não existe a Secretaria de Estado, não é? Só existe o Secretário de Estado. Senhor Secretário de Estado, tentando ir um pouco além dos verbos de encher e dos chavões e da cultura como um fator crítico do desenvolvimento que não existe, tentando ir um pouco além disso, eu vou tentar colocar-lhe perguntas bem destacadas para que seja facilmente identificável o conjunto de perguntas que, da parte do grupo parlamentar do PCP, lhe coloco. Sobre os concursos, verificámos que ainda ontem, terá sido eventualmente uma coincidência, ontem o Governo faz publicar a abertura dos concursos para a atribuição dos concursos pontuais, ou anteontem, isto não estou em erro, portanto, se calhar não teve nada a ver com esta reunião, até porque já deviam ter sido realizados em dezembro, mas pronto, foi um atraso de 3 meses que veio mesmo calhar na véspera da reunião, se calhar para agora não lhe poderem dizer que não abriu. Mas também ainda não sabemos quando é que vão fechar. E se for, como por exemplo, o que aconteceu o ano passado, se fizermos a transposição do método, quando abriu os concursos do ICA em janeiro, prometeu fechar em março e depois fechou em janeiro do ano seguinte, estamos mal no que toca aos apoios às artes. Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, qual é o calendário para o encerramento destes concursos, dos pontuais, e pergunto-lhe já agora, porque é que não aproveitou para abrir os anuais? É porque também estão em falta, e a lei também determina que se devem realizar. E volto a colocar uma questão ao Sr. Secretário de Estado, que temos da parte do PCP colocado insistentemente e para a qual não temos tido qualquer espécie de resposta. O que vai acontecer aos plurianuais? Vão ser pagos tal e qual como contratualizados? Estão a ser desembolsados? Não estão. E porquê é que não estão? Porquê é que as companhias e as estruturas, quando tentam entregar os planos de atividade, não recebem do lado de lá, da DG Artes, nomeadamente, qualquer tipo de explicação sobre os prazos deste ano para as transferências, para os desembolsos, e porque é que não lhes é claramente explicado porque é que não é aceito o plano de atividades. O Sr. Secretário de Estado sabe que para receber cada parcela do financiamento plurianual, seja ele bienal ou quadrianual, as estruturas têm que entregar o seu plano de atividades, relatório e contas. Ora, não têm conseguido sequer fazê-lo. Porquê? É uma questão que lhe colocamos. Se está na calha, por parte do Governo, alguma espécie de alteração ao financiamento disponível para cumprir os contratos já assinados com essas estruturas. Sr. Secretário de Estado, sobre a lei do cinema, o Sr. Secretário de Estado diz que não há um perdão, enfim, são entendimentos divergentes da lei. No nosso entendimento há claramente um perdão de 13 milhões de euros. Já ficámos a perceber, havia um antagonismo. Na prática, posto isto em linguagem simples, as operadoras não queriam pagar. Pronto, pode-lhe chamar o que quiser. Antagonismo, dificuldades, enfim, as operadoras não queriam pagar. O Governo, quando os trabalhadores não querem levar um corte no salário, o Governo marimba-se nisso, aplica um corte no salário, impõe à força, enfim. Quando os trabalhadores ou os pensionistas entendem que é injusto cortar pensões e reformas, o Governo não se interessa minimamente por isso, enfim, impõe. Quando as operadoras não querem pagar 13 milhões de euros, o Governo até altera a lei para perdoar um ano inteiro de dívida, apagando da lei a disposição transitória que obriga ao pagamento de 2012, e até lhes faz um jeitinho para o futuro, baixando para metade a taxa que era devida. Enfim, portanto, é uma dualidade de critérios que, no mínimo, merece registro. Eu nem lhe peço que comente, Sr. Secretário de Estado, porque este Governo já mostrou muito bem de que lado é que está, não está do lado da criação artística, não está do lado das populações, enfim, mas para as operadoras de televisão faz sempre um jeito, arranja-se uma maneira, não querem pagar, não pagam, tudo bem, desde que o Governo depois dá um jeito nisso. Sr. Secretário de Estado, ainda sobre a lei do cinema, a Cinemateca, já foi aqui colocado, aliás, o CDS colocou a questão, e era importante ter alguma resposta sobre a Cinemateca. A Cinemateca não pode
E eu sei que o Sr. Secretário de Estado nos vai dizer que a bondade do Governo está comprovada pelo facto de, no ano passado, ter feito um desembolso de 1 milhão de euros a mais do que o previsto para que a Cinemateca não morresse. Ó Sr. Secretário de Estado, a questão não é esta. É que em Portugal, que, de acordo com a Constituição, ainda é um Estado, ainda é uma república, apesar do Governo querer torná-lo noutra coisa qualquer, é uma república e funciona de acordo com a Constituição. As instituições funcionam no quadro da lei, não é no quadro daquilo que apetece ao Sr. Secretário de Estado e ao Ministro das Finanças. Se apetecer financiar, financia-se, se não apetecer, não financia. Se as instituições barafustarem, muita gente abre os cordões à bolsa, se não barafustarem, não abre. Isto não é assim, Sr. Secretário de Estado. A lei determina as responsabilidades do Estado perante as instituições públicas e privadas. E, neste caso, sendo pública, o Estado tem perante a Cinemateca deveres, tal como a Cinemateca tem deveres perante o Estado. Só pode a Cinemateca cumprir, e o anime, cumprir os seus deveres, se o Estado cumprir os seus. E não me diga que está disponível para quando chegarmos a julho, outra vez abrir os cordões à bolsa se o pessoal da Cinemateca se barafustar muito. Porque isso não é política e isso não é responsabilidade estatal, Sr. Secretário de Estado. O que se exige é uma lei clara e transparente e para cumprir. E o PCP propõe, e está na especialidade neste momento, que isso seja introduzido na lei do cinema, como aliás propomos desde o princípio, e era bom que o Sr. Secretário de Estado também desse a sua opinião sobre isso. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, eu registro em primeiro lugar que foi a primeira vez, o que em si mesmo é preocupante, mas de certa forma merece registro, foi a primeira vez que teve a capacidade de nos garantir que não vai haver cortes nos plurianuais, porque vimos desde o Orçamento de Estado perguntando estão a ser pensados cortes nos plurianuais, até hoje nunca tinha sido tão taxativo. Ficamos, quanto aos plurianuais, de certa forma mais descansados, mas isso não apaga o facto de eles já terem sido alvo de grandes cortes. Não, já tinha dito que não aceitaria, não tinha dito que não aconteceriam. E, portanto, agora, coloca-se a questão para o próximo ciclo e coloca-se a questão também para os anuais deste ano, Sr. Secretário de Estado. Não estamos de acordo com a ausência da obrigação legal do Governo em realizar os concursos de apoio às artes. Ela decorre da Constituição e decorre dos decretos regulamentares sobre os concursos que estão em vigor, porque não foram revogados. E coloca-se também a questão sobre 2015 e 2016. Porque se de um dia para o outro decide este Governo fazer aos bienais o que está a fazer agora aos pontuais, ou fazer aos quadrienais aquilo que está agora a fazer aos anuais, peço desculpa, então temos aqui um percurso negro para as artes. Bem sei e espero que os portugueses, a partir de 2015, não quererão este Governo e, portanto, a questão é de menor importância. Mas, ainda assim, é importante saber qual é a perspectiva do Governo quanto à realização dos concursos. O Sr. Secretário de Estado falou de tudo o que este Governo tem feito de apoio ao livro. Sr. Secretário de Estado, os concursos de apoio à produção literária não se realizam desde 2009. Não se realizam desde 2009 nem os apoios à distribuição, nem os apoios às primeiras obras. Aquilo que este Governo tem feito são protocolos com empresas para levar essas empresas ao estrangeiro para venderem livros. É verdade que daí às vezes decorre uma salvaguarda e uma valorização do interesse nacional, mas os outros mecanismos de valorização da produção cultural não estão a ser utilizados. Todos aqueles que não beneficiam empresas, como o apoio a primeiras obras, o apoio à distribuição e o apoio à publicação, não são realizados desde 2009. Portanto, isso também revela bem qual é a perspectiva de organização cultural do Governo no que toca à produção literária. Sr. Secretário de Estado, sobre o Museu da Música, eu vou tentar encaminhar-me para concluir, Sr. Presidente. Sobre o Museu da Música, aproveito só para perguntar em que pé estamos quanto ao arquivo sonoro e se vai ter alguma tangência orgânica com o Museu da Música, apenas para irmos conhecendo. Como sabe, o PCP propôs a criação do arquivo sonoro no Parlamento. Bem, percebemos que o CDS acha que, como os portugueses não gostam de cultura, o Governo tem é que poupar nessas coisas e encerrar o que há para encerrar, porque as pessoas não vão ao teatro e, portanto, não vale a pena financiar o teatro. É mais ou menos aquilo... Pois é uma estupidez, Sra. Deputada, tem toda a razão. No meu entendimento, isso é uma autêntica estupidez. E, portanto, o Governo vai seguindo este conselho. Como as pessoas não vão ao teatro, nós fechamos a torneira às companhias, às estruturas, e elas vão encerrando e deixamos apenas o quê? Deixamos apenas a organização privada de eventos para brilharmos no número de visitantes a museus e monumentos nacionais, que são aqueles que vão
aos eventos devidamente divulgados. Ora, isto prova duas coisas. Prova, por um lado, que o Governo só está interessado em apoiar a cultura que é simultaneamente realizada por empresas privadas que têm como objetivo o lucro, como é o caso da que organizou a exposição de que falou e a exposição do Prado no Museu Nacional de Arte Antiga. Mas mostra uma outra coisa, Sr. Secretário de Estado, é que quando há investimento, seja ele privado ou público, as pessoas vão. Quando, em vez de cortar o financiamento às estruturas de criação artística, há investimento na divulgação do seu trabalho e do Serviço Público de Arte e Cultura que prestam, as pessoas vão. O próprio Secretário de Estado acabou de nos dizer que o evento da artista plástica Joana Vasconcelos, realizado no Palácio Nacional da Ajuda, foi o mais visitado do nosso país. O que prova que os portugueses têm interesse na cultura e que a ideia que o CDS nos quer fazer passar, de que os portugueses não querem saber da cultura para nada e, portanto, o Governo não tem nada que apoiar o teatro, é uma ideia errada. E aquilo que temos que fazer é exatamente o contrário. É investir mais, mas principalmente através do Estado. Não está mal que as empresas privadas entrem na cultura, Sr. Secretário de Estado. O que está mal é desertificar tudo o resto para não nos deixar outra opção a não ser aquela que as empresas privadas nos oferecem, porque isso é contrário à Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado. Presidente, os 2 minutos são muito curtos. Ainda assim, eu gostava de voltar a colocar algumas das questões e, evidentemente, desenvolver o debate e até algumas que ainda não tive a oportunidade de colocar. Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, é verdade que os apoios caíram 75% se estivermos a falar dos apoios diretos. O Sr. Secretário de Estado sabe que a reafetação de uma parte importante de verbas aos tripartidos distorceu a forma como é distribuído o apoio às artes e, portanto, os 13 milhões que o Sr. Secretário de Estado está a utilizar como referência contêm os tripartidos. Portanto, se tivermos em conta os apoios diretos, que têm a especificidade de assegurar a autonomia total das estruturas, porque há um relacionamento direto com o Estado, nesse caso há de facto um corte de 75%, Sr. Secretário de Estado. E tem custos, evidentemente, nas estruturas, até porque, como também sabe, os tripartidos, apesar de terem mais verba disponível, obrigam a que cada autarquia apoie um número muito reduzido, eu julgo que até no máximo uma estrutura através de tripartidos. E, portanto, isso também fechou a diversidade das estruturas apoiadas. Sr. Secretário de Estado, já várias vezes o Governo, aliás, até julgo que há pouco tempo num processo legislativo isso foi utilizado como elemento para dilatar os prazos, que o Governo traria o Estatuto do Bailarino da Companhia Nacional de Bailado ao Parlamento ou que apresentaria por ato legislativo próprio. Até agora isso não aconteceu. E aproveito já agora também para lhe perguntar, porque a situação é semelhante, quando é que o Governo vem a jogo na questão da partilha de ficheiros e na partilha de dados e na cópia privada e no direito de autor e nas entidades de gestão coletivas. É porque esta Assembleia, Sr. Secretário de Estado, deixe-me que lhe diga, porque o PSD e o CDS abdicaram da sua autonomia parlamentar e estão na estrita dependência do Governo, não atam nem desatam enquanto o Governo não disser o que é que quer. E, portanto, se o Governo não diz o que quer, PSD e CDS no Parlamento abdicam da sua condição de deputado e não apresentam nada, não votam nada, a não ser mandar tudo para trás e há, de facto, processos legislativos que carecem de ser desenvolvidos. Termino, Sr. Presidente, apenas com isto. A questão do privado e do público, Sr. Secretário de Estado, não é uma questão de discurso. É que enquanto o Governo utiliza o facto de existirem algumas estruturas e companhias de experimentação, principalmente com públicos reduzidos, como é esperado, utiliza isso para limitar o seu financiamento e como a retórica da justificação para a diminuição do financiamento, o mesmo não faz, por exemplo, quando valoriza o público que afluiu a iniciativas privadas que o Governo apoia. Portanto, para as iniciativas privadas que o Governo apoia, vangloria-se dos números de visitação e o Governo privatiza espaços públicos durante algum tempo para essas iniciativas. Para aquilo que são funções constitucionais do Estado, o Governo retira porque diz que o Serviço Público de Arte e Cultura não consegue ter os espectadores necessários e o público necessário. Muito obrigado.